Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora. Aqui é o Gian. Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, tudo bom? Tudo ótimo. E aí, com quem que a gente vai fazer o bate-papo hoje? Bom, hoje a gente vai falar com o Thiago Seixas, que é um mestre cervejeiro da microcervejaria Filomena Etílica. E aí, tudo bom, Thiago? Tudo bem, gente. Obrigado, Rodolfo. Bem-vindo, Thiago. Jean, obrigado, Guilherme. Obrigado pela oportunidade aí. Vamos bater um papo de cerveja aí. Legal, isso aí mesmo. Isso aí. Vai virar um boteco aqui hoje, né? Ô, Thiago, só pra começar, né? Me chamou muito a atenção aí o nome, né? Filomena. De onde veio e surgiu aí essa... Cara, o nome é assim... Meu avô fazia cerveja, então eu conto essa história é um pouquinho longa, acho que a gente tem tempo, dá pra conversar. Meu avô fazia cerveja na década de 60, meu avô se aposentou, era funcionário público, viúvo, com os filhos já criados, que não estavam criados ele jogou por aí, e que se virem. Conheceu um alemão numa dessas andanças no Guarujá e começou a fazer cerveja. Inventou um monte de parafernália, comprou malte, arrumou o que dava e começou a fazer cerveja. Eu era moleque, já passava muitos anos depois, só na década de 80, e descobri que eu podia transformar malte, cevada e lúpulo em cerveja. Moleque, dinheiro curto, vontade de beber, tempo, adorava fazer uma arte, né? Fala, cara, que isso, o negócio demora 5, 6 horas, faz uma bagunça desgraçada, né? Tem que ser um pouco desmiolado para começar nisso. E assim começou, e durante os primeiros anos era só, que nem exemplo da cerveja do meu avô, cerveja para se tomar dentro da casa. Ele chamava Seixas Beer, meu sobrenome. Há uns coisas de 12 anos atrás, 10 anos atrás, não me recordo direito, começou esse mercado de cerveja artesanal expandir. Começaram a ter os primeiros eventos aqui em Santos de cervejaria artesanal. Vamos lá falar, 2007, acho que o primeiro foi 2005, não me recordo. Estamos falando de 20 anos. Estamos ficando velho. E aí eu precisava dar um nome, porque primeira vez eu fui com o meu nome. Seixas Beer é piegas pra caramba, sobrenome português, né? Vai explicar pra todo mundo que tu não tá fazendo uma homenagem a Raul Seixas, né? Que é o teu sobrenome. É verdade. Vai ficar andando com o RG do lado. Não, é meu nome mesmo, o nome da família, tudo. Aí sabe quando você tá pensando no nome, fazendo um brainstorm, sentado, anotando, pensando, cidade alemã, Weichens, né, motherfucker, não sei o quê, pensando em várias coisas. E eu tinha minha cachorra Filomena, era minha fiel escudeira. E ela tinha uma peculiaridade de só ir fazer xixi na rua. Então vocês imaginam que você tá ali, o dono bebendo cerveja, anotando o cachorro impaciente, chamando atenção, para Filomena. E aí eu falei, quer saber, Filomena... E isso é tão antigo, vocês vão lembrar. Era uma época que a propaganda de cerveja mainstream, comercial, tinha disputa de qual que tinha a modelo mais bonita. Não vou lembrar desse período, que vocês são da mesma geração minha. Era a Brahma, tinha a Juliana Paz, se não me engano. A Skin Carel chegou a contratar a Paris Hilton. Tinha essa disputa. Tinha Verão da Itaipava. Eu falei, cara, a cervejaria precisa de uma musa. Eu tinha minha musa, que era Filomena, minha gordinha. Foi pronto. Tem o nome e tem a musa. E foi se passando os anos. Esse primeiro rótulo que a gente fez foi dessa época, né? Meu amigo Bruno Simões que fez o desenho. Azul do Charlotte Hornets, roxo e amarelo. Então outra paixão minha que é basquete. E a Filomena era um Dachshund. Era. Então todos os rótulos nossos acompanham. A coisa de... A Filomena nesse passar do tempo foi caseira, depois virou cigana. Há uns 3 anos atrás a gente montou nossa planta aqui em Santos. E até se foi pensado em trocar, porque é meio heterodoxo, né? Um cachorro só. Cerveja artesanal geralmente é caveira, capeta, dragão, cuspindo fogo, remete força, elementos medievais, elementos que lembram alguma coisa daquele período europeu de desenvolvimento das principais receitas de cerveja que a gente fala hoje, né? Uma IPA desenvolvida em 1500 e pouco para aguentar uma viagem de Liverpool até Goa. Então se faz muito dessa referencial, né? Nomes alemães. Filomena com salsicha azul, né? Mas falei, não, é o nome e vamos, remete, tem a cara da cervejaria, é ousada, ao mesmo tempo é leve e descontraída. Mas sabia que você não é o primeiro que faz isso, né? Do quê? De colocar a estampa de cachorro em... Não, o cachorro tem, mas geralmente o cachorro é mais brabinho um pouco. Não, eu tava lembrando, há 20 e poucos anos atrás, fiz missão lá no Nordeste. E tinha um refrigerante chamado Wilson. Não sei se você já ouviu falar. Não. Era um pastor alemão. Ficava lá na... Não, aqui... Provavelmente, acredito que... A gente tem a Landel aqui em São Paulo, em Campinas. É um cachorro, mas... Parece ali um vira-lata meio, um dog alemão. Você tinha a Capa Preta, a cervejaria, que era um pastor de capa preta.
Você tem a própria Busters, mas a Busters é um bulldog inglês, assim, um salsicha é aquele tipo daquele cachorro que quer ser bravo, mas ninguém leva a sério o salsicha. Salsicha mais bravo eu tenho hoje, eu tenho 4 cachorros em casa, eu tenho um canicorso, que é um cachorro teoricamente, teoricamente não, é um cachorro que é amedronta, tu anda com ele na rua, ele vai abrindo a rua, o cachorro tem 60 quilos. Mas é muito mais fácil tomar uma mordida na época da Filomena do que tomar do mamute hoje. É uma moça o cachorro. O cachorro é dócil, mas ninguém encosta a mão do cachorro. Agora salsicha, nossa, Medo, né? se tu deixar. É igual eu tenho Bichinho é bravo, né? O bicho é tenho brabo, é marrento, é temperamental. Eu acho da hora demais, Dashman. Eu tenho um América Bullying. Sim. Mas, pô, Só tem tamanho só também. tem né, tamanho, nossa, Só tem é tamanho. dócil. É, e dependendo da mais- criação. O meu canicorso, 63 quilos, quem faz a segurança da minha casa é minha vira-lata. Ele apanha da vira-lata que é 10 vezes menor que ele. Olha lá. É, a Filomena original Mas era ela é brava pra caramba. simpática. Ela é simpática, a Filomena. Eu achei legal. Quando eu vi assim a foto a Porque a primeira ideia vez, foi eu achei exatamente muito nesse bacana. contraponto, mais irreverente, mais engraçado, mais irônico, entendeu? Então, assim, você tem um punch legal de colocar um cachorro que teórico. Você imagina, que nem tá falando, imagina um cachorro, você imagina um cachorro mostrando força, né? Você é um pastor alemão. Porque é uma coisa que remete muito fácil no brand, né? Você quer mostrar força, você coloca um animal que você pega todos aqueles atributos e você transforma imediatamente para a marca. Você quer mostrar coragem, força, um leão, um tigre, você já imagina, né? Você tem esse posicionamento dos atributos do animal para a marca imediatamente. Mas um salsicha remete ao quê? Salsicha é um amigo, é um cachorro engraçado, ele tem um formato engraçado, ele tem um comportamento de cachorro de guarda, porém ele é pequeno, então tem esse negócio dele, dessa postura dele, marrenta, digamos assim, né? E exatamente isso pega esse negócio da irreverência. Então, colorido, irreverente. Tu vai usar um salsicha, tem que ir nessa linha. Não adianta trocar ele como se fosse, usar ele como se fosse um pitbull. Mas eu acho, cara, eu achei o nome muito legal também, Filomena. Eu fico imaginando assim, uma pessoa que chega, ou vai no mercado, ou vai num bar, onde for, chega e fala, pô, eu quero uma Filomena. É um nome bem sugestivo, ficou bacana mesmo. Algumas coisas dentro desse conceito não foram acidentais, né? Foi essa a ideia, depois vamos pensar melhor nessa ideia. E uma das coisas que eu particularmente sempre acreditei nesse mercado nosso, que de certa forma estourou depois da Revolução Cervejeira Americana, não me agrada, apesar de não ter nada contra, pessoalmente, é usar nome estrangeiro. Você usar nome de referencial belga, alemão e principalmente americano. Porque eu acho que já passou da hora do Brasil mostrar a escola brasileira, usar matéria-prima brasileira, se desenvolver, porque é um dos maiores consumidores do mundo de cerveja. A cerveja faz parte da cultura do povo brasileiro, entendeu? Então, se faz parte da cultura, tá tão enraizada, já tá na hora da gente ter essa marca nossa. Isso aí. Esse estabelecimento de falar, cara, isso aqui é cerveja brasileira, ela é diferente, não inspirada. E, óbvio, elas nasceram, as principais cervejarias do Brasil, inclusive as mainstream, elas nasceram da colônia alemã. A colonização alemã foi muito forte, foi o que trouxe a cerveja para o Brasil, né? Que se for parar para pensar, a cultura ibérica, cultura de vinho. Espanhol, português e o italiano, que seria a terceira grande colônia brasileira, os três são consumidores de vinho, mais do que de cerveja, né? Isso veio com a migração alemã, posterior até, né? A primeira cervejaria do Brasil, 400 anos depois que o Brasil foi, entre aspas, descoberto. Vou falar entre aspas, né? Descoberto, invasão... Mundialmente falando, assim, mundialmente a Alemanha ainda é mais forte a questão de cerveja ou só é mais o nome mesmo? Assim, na verdade a gente fala de escolas. Assim, você tem escolas de cerveja, escolas cervejeiras. Você tem as principais, a belga, a alemã, a inglesa e a americana. Escola é definida pelo estilo como se faz cerveja, a filosofia por trás daquilo e também a matéria-prima utilizada. Então você pega, por exemplo, a escola americana, ela se notabilizou pelo uso de lúpulo. Eles desenvolveram uma cultura de lúpulo muito forte nos Estados Unidos, então as cervejas americanas geralmente são mais aromáticas nessa parte de lupolagem e amargas também. Você vê American na frente, para pegar um leigo, quando aparecer American Amber Lager, é uma Amber Lager mais amarga, mais aromática. Não sei o que, American. Grosso modo, tá sendo bem rasteiro na comparação. Mas por quê? Porque a matéria-prima, desde que começaram a se desenvolver no Oregon, depois espalhou ali pelo meio oeste e costa oeste americana, o lúpulo deles é de muito boa qualidade. Então eles conseguiram dar na escola deles esse diferencial. A cerveja americana é muito facilmente percebível. Isso aqui, por exemplo, é um West Coast. A gente usa 3 tipos de lúpulo americano. Você percebe... Essa aqui Essa aqui. É um estilo de cerveja que a gente faz aqui com ingrediente, matéria-prima americana. Você puxar muito fruta amarela aqui, você vai puxar
abacaxi, principalmente maracujá. Tanto é que tem muita gente que acha que se usa maracujá em determinado tipo de cerveja americana. Né? Fala, pô, tomei uma IPA de maracujá. Cara, não tem. A maioria que eu conheço não tem maracujá. É o Citra, o Galaxy, porque é australiano até, mas veio dessa pegada de transformação genética americana que dá esse punch de fruta. O alemão já tem aquela ideia mais ortodoxa, até por causa da lei de pureza, então o alemão tem aquilo de que determinadas regiões se produzem determinados tipos de cerveja, então tem as cervejas típicas da Francônia, tem as cervejas típicas da Boêmia, tem as cervejas do Norte, então aquela, vamos dizer assim, seria os mais ortodoxos, uma escola muito mais ortodoxa, e o belga que é o mais progressista dessas escolas todas, se for fazer bem para cerveja, ele não se importa em usar, pode ser qualquer tipo de adjunto. Tem um princípio, vai conferir sabor, aroma, paladar, é alguma coisa que eu tenciono como mestre cervejeiro, eu uso para qualidade, né? E escola inglesa, escola tipicamente maltada. Escola brasileira vem nascendo, na verdade, né? A gente tem agora o primeiro estilo catalogado nosso, que é o Catarina Sour, existe agora, tem o estilo Brasília IPA, que Sour são cervejas originárias dessa região da Alemanha e da Bélgica, cervejas ácidas que fazem 2 processos de fermentação, uma com lactobacilo, para deixar ela com pH muito parecido com a champanhe. Então, Sour ácido em inglês, né? E aí a gente começou a usar o terroir brasileiro para se diferenciar. O que é o terroir brasileiro? No caso, a Catarina Sour é fruta. Mas você tem uma infinidade. A gente na Filomena tem cerveja que é só flor e só flor nacional, com jambu. Quando a gente fala de cerveja de guarda, cerveja envelhecida, só o Brasil tem Amburana, Jequitibá, amendoim. O europeu conhece carvalho. O europeu e o americano eles trabalham com envelhecimento de bebida dentro do carvalho. E nessa de experimentação de técnicas vindas de outros lugares, madeira a gente aprendeu com a cachaça. É muito brasileiro. Então a escola brasileira de cerveja ela vem se desenvolvendo, Tá se criando a sua marca. Exato. Mas já tem seu lugar no mundo, vai. Não, hoje é Ainda muito pouco. Existem muitas cervejarias nacionais extremamente reconhecidas fora, mas a escola brasileira, o jeito brasileiro de fazer cerveja, ainda a gente está engatinhando ainda, né? Acho que tem uma lá em Campos de Jordão, tem? Tem. Que algumas lá, né? eu acho. Campos do Jordão tem cerveja. Eu lembro que eu tava fazendo um tour lá e A eles... artesanal tá começando a surgir várias artesanais, cervejas artesanais aqui no Brasil. Na verdade, assim, se a gente for parar para pensar, você tem duas formas de ver esse movimento, né? Você tem essa forma de ver esse movimento que muita gente vê como revolucionário, ou seja, você só tinha meia dúzia de marcas de cervejaria, agora você tem um mercado em expansão com várias micro cervejarias. E você tem a visão do resgate, porque se você olhar historicamente, cervejaria sempre foi alguma coisa localizada. Você tem, por exemplo, na Alemanha, cidade com 20 mil, 30 mil habitantes, Bamberg, que é famosa por ter uma cervejaria aqui muito boa, em Votorantim, tem 4 cervejarias. O modelo de cervejaria deles parece com o nosso modelo de café. Aqui no Brasil você tem em cada esquina uma rede de café. Você vai nos Estados Unidos tem Starbucks. É mais concentrada, pizzaria. Cada bairro aqui de Santos tem a sua pizza. A gente pode ficar aqui o programa inteiro discutindo sobre pizza, vai depender de onde cada um mora. O CEP de cada um aqui vai identificar de que pizzaria que tu compra, O tipo, como é que você gosta. Uma é mais assim, mas repara que mesmo numa cidade de 400 e poucos mil habitantes que nem Santos, você tem um regionalismo em pizzaria que, por exemplo, nos Estados Unidos é Domino's e Pizza Hut. Aí você tem as gourmetizadas, mas é um mercado muito mais concentrado. Se você for olhar para os primórdios do mercado de cerveja, ela sempre foi muito fragmentada, sempre foi localizada. Até por uma questão climática e cultural. Você pega, vamos pegar aqui no nosso país, vamos pegar o estado de São Paulo. Acabou de dar o exemplo de Campos do Jordão. Você tem características peculiares de processo pela altitude, você tem características peculiares de clima. Você pega Santos, por exemplo, no inverno, você tem inverno com 26, 27 graus aqui. É fácil bater 28, veranico, que a gente fala aqui em junho, julho. Você não vai fazer 0 graus que nem faz Campos do Jordão. Campos do Jordão hoje, enquanto falamos, com certeza deve estar a temperatura abaixo de 18 graus. Isso influencia também no conforto ao beber. Por exemplo, você vai tomar uma cerveja de high gravity, vai tomar uma cerveja de 10% de álcool. É muito mais fácil você tomar ela com uma temperatura amena do que você tomar ela em 35 graus aqui no calor de Santos. Essas pequenas peculiaridades hoje de clima e lá atrás de água, depois vamos falar que a água é realmente o grande ingrediente de cerveja, mas hoje a grande lenda, porque não se usa ela in natura, mas lá atrás, antes do advento da química orgânica, do conhecimento de química de água, era o que identificava que a água de Santos tem uma característica diferente da água de Campinas. Então, Santos vai produzir um tipo de cerveja... falavam que o sabor da cerveja era diferente por causa da água, é isso? É isso que eu ia falar. A água é interfere muito. o grande ingrediente da cerveja, mas assim, a gente mexe na água, a receita da água é a receita da cerveja.
Você tem, por exemplo, aqui de característica dessas duas aqui que a gente está colocando para não ser chato. Você vai trabalhar aqui com uma relação de cloreto e sulfato e uma relação de pH diferente daqui. Por quê? Aqui você tem corpo, aqui você tem amargor. Então você vai trabalhar a água para deixar isso com uma evidência que aqui você não tem. Aqui você quer deixar essa cerveja o mais claro possível. Quanto mais transparente for, mais límpida ela for e mais leve, é o objetivo que você quer aqui. E esses parâmetros todos, eles começam a ser identificados, não, eles começam a ser ajustados na água, mais do que na matéria-prima. Então você pode colocar aqui, ó, eu dou a receita, malte X, tempo tal, processo enzimático, legal. Se cada um de nós aqui trabalharmos com um processo de água diferente, um tratamento de água diferente, a cerveja vai ser diferente. Cor, aroma, sabor, percepção de amargor, completamente diferente. Então a água, sim, é muito importante. Pô, não sabia, não. Só que assim, desde os anos 1860, 1850, se entendeu o conceito de pH, se entendeu dureza de água, se entendeu oxalato, adição, filtragem. Então, por exemplo, o que é uma cervejaria? Você arranca tudo. Eu tenho lá 6 filtros antes de entrar no processo. Arrancar tudo, o último é 0,5 micra. Arranca. Depois eu venho com a adição do íon que eu quero. Porque, por exemplo, uma água mineral, que a gente água boa para o consumo humano é uma água boa. Ah, aquele lugar tem uma água legal, a melhor água do estado de São Paulo é aquele lugar legal. E é diferente, né? Você percebe, o pessoal fala que água não tem gosto. Tem sim, pô. Não, assim, não é nem só o gosto, são as propriedades, Rodolfo. Assim, e assim, que é a grande lenda, né? Muita gente, quando começa a fazer cerveja, faz isso. O cara vai lá e compra a água mineral da mais cara. Eu já fiz essa. Pô, porque a água é a boa. Essa aqui é a água boa. Sei lá, do circuito de águas aqui de São Paulo, vai uma água de Serra Negra, essas águas, não sei o quê. Mas o que tem caracteristicamente numa água boa? E um metálico, que é o que tu quer. Você vai querer ferro, manganês pro ferro, pro sangue, né? Você vai querer manganês, cobre, ferro, zinco, tudo isso que você quer na água. Isso aqui é um pH alcalino. Cerveja não quer nada disso, cara. Pelo contrário. Quer metal nenhum, cara. Porque se você acelera o processo de oxidação. Então a boa água, em modo geral, uma excelente água para consumo humano, aquela água que você fala, pô, legal, essa água mineral aqui tem propriedades, é exatamente água que no processo de produção de cerveja você não quer. Então não é essa máxima de então que há você tem lugar um filtro que vai, qualquer água que você tem que comprar, arrancar você tudo. tira tudo. Sim. E aí depois você vai colocando o que E aí quer. você vai adicionando. A primeira coisa mais importante do conceito de cerveja, inclusive se tem relatos, na verdade, é meio discutível isso, começou com vinho ou com cerveja, que também é muito importante, o pH. É importantíssimo para qualquer parte do processo aqui. Desde o processo enzimático, que é a conversão do amido do cereal em açúcar, que é a primeira parte do processo, até a absorção de ácido alfa, tudo, que é a parte de lupolagem, né? O pH regula absolutamente tudo, até a qualidade da fermentação. A levedura também regula o pH, tá? Ela também joga o pH, porque por isso que muita gente pode colocar na internet, no YouTube, tem a cerveja salvou a civilização, o vinho salvou a civilização. E não deixa de ser uma verdade, porque naturalmente a levedura joga o pH da cerveja para 4.2, 4.4, depende do estilo. Na época até mais baixo, por causa de sanitização de processo. Nesse pH baixo você não tem proliferação de nenhum agente patogênico. Então na época não se tinha nenhuma ideia de saneamento básico, né, cara? Os caras bebiam água do rio que matava a gente, jogava lá, jogava a carcaça do porco do lado da água que o cara pegava para ir beber. Só que, obviamente, foi se associando que o cara tomava cerveja, não passava mal, tomava água. Então, cerveja e vinho, na época, eram as bebidas mais estáveis, mais seguras para se beber. A gente tá falando isso, berço da civilização mesmo. Sumérios, acácios, egípcios, estamos falando de 4, 5 mil anos atrás. E era a bebida segura, exatamente por causa desse conceito de pH. Então é fundamental, a água para cerveja é fundamental, não é lenda. Agora, que aquela água, aquela propaganda que mostra a água da montanha, com o monge lá, aquela cachoeira, aquele negócio, o cara pega aquele negócio, tá? E aí já tem a licença poética da publicidade, não é assim, você trata a água. Uma coisa, falando de água, continuando de água, eu tava vendo um documentário que falou que uma cerveja lá, uma marca de cerveja, 99% dela é água. É isso mesmo? Depende do estilo de cerveja. A gente até brinca, né? Quando tá tomando cerveja. Pô, eu quero tomar água. Pô, toma cerveja. Tem 5 litros de água nessa garrafa. A gente tem a discussão de uma cerveja artesanal usar 7 litros de água para cada litro de cerveja pronta. Você pode chegar nesse número até 9, 11. Por que é um número discutível? Porque vai depender de processo, como que faz a parte de arrefecimento. Grosso modo, na produção,
com evaporização, perda, o que fica, você vai ter aí entre 3,5 e 4 litros de água para sair 1 litro de cerveja. Isso na produção. Agora o resto, água de enxágue, água de lava, se tem garrafa retornável ou não. Aí você vai, a quantidade de água que vai somando, depende do como que é a característica da planta. Mas cerveja é 90% água. 99% água, a cerveja tem que perder o álcool também, que é mais 4 e pouco por cento. Uma cerveja sem teor alcoólico tirado na osmose, você vai bater em 96%, 97%. Entendi. Caramba. Então é praticamente água. 90% das... Aí, de novo, depende. Estamos falando de uma cerveja de baixo teor alcoólico. Falando da American Lager, que é a nossa Pilsen. Essa cerveja nós estamos falando nessa casa de 90% de água. Agora tu vai pegar uma Riz de 14% de álcool, cai pra caramba. Tiago, uma pergunta. Como que, você tem, além dessas duas, você tem acho que mais umas 4, 5 já... A gente tem na verdade, de receita nossa, 16, mais as sazonais. 16? Tem bastante modelo diferente. Qual a sua inspiração para criar? Isso é bem legal, cara. Porque assim, né, a gente tá falando de escola cervejeira, tudo, né? Aí tem, a escola cervejeira se dá, na minha modesta opinião, a partir do terroir, que é a matéria-prima, a região que você tá, a cultura, mas também filosofia, a forma como você pensa. Que nós tá falando, um belga é diferente de um alemão, quem já foi pra lá sabe que culturalmente são povos diferentes, né? O alemão é mais, né, mais ortodoxo nas coisas. Então você vê isso claramente na filosofia por trás, não só no terroir. Eu encaro que cerveja artesanal é uma firma de criatividade. Essa é a forma como eu penso, porque ele lhe dá uma paleta infinita de possibilidades de outros adjuntos, de outras formas e outras técnicas, tanto de uso de matéria-prima como técnicas de produção em si, para você apresentar para o consumidor alguma informação diferente. Porque eu acho que o que aconteceu aqui no nosso país é que a gente ficou... Por exemplo, eu falei da pizzaria, é como se a gente tivesse ficado aqui 80 anos comendo pizza de mussarela. A única pizza que se conhecia no Brasil chamava-se, se fosse para traduzir para você ver, chamava-se American Standard Lager, conhecida popularmente no Brasil como Pilsen, é uma outra discussão. Então é como se vivêssemos um século, meio século por aí, 80 anos, vamos colocar... Só num padrão só. Só comendo né? pizza de mussarela. E na verdade esse resgate de cervejas menores, cervejarias autorais, abrem que, cara, a gente tem mais de 100 estilos catalogados de cerveja, e mesmo nesses estilos você pode ter o crossover deles, você pode ter algum incremento de uso de matéria-prima, ou seja, as possibilidades são infinitas. Se no vinho você já tem uma possibilidade infinita, que é uma matéria-prima, na cerveja com 4, você as mesclando, fora a possibilidade de usar qualquer adjunto externo, como fruta, por exemplo, madeira, flor, você torna a paleta muito mais colorida. E eu acho que exatamente isso, para mim, na minha concepção, no meu modo de trabalhar a filosofia da minha empresa, é a ideia de que, cara, você tem que ser propositivo. Você está abrindo... O mercado de cerveja artesanal está nascendo ainda. Então, você está abrindo a palheta para o consumidor, falando, cara, dá para ter uma cerveja com, por exemplo, 12% de teor alcoólico. Cara, eu não gosto, a cerveja é muito leve. Cara, você tem cerveja, Barley Wine 12, 14 de álcool. Vai te dar informação de madeira. Uma cerveja que você toma um copo menor, temperatura mais quente. Outro processo de se beber, outra característica, outro ritual, digamos assim, né? Te apresenta outra informação. Então, no meu modo de ver, o que eu acho é você usar essa filosofia de que você pode agregar, que você tem o objetivo de aumentar essa paleta de sabores, uma informação. E no meu caso específico, sempre usar o máximo possível ingrediente nacional. Que é pra dar essa ideia de, pô, a gente tem coisa na Amazônia pra caramba. Brasil, né? Mas quando eu viajo pro Pará pra me inspirar, pra falar a verdade, cara. Tem muita coisa. A gente traz flor de jambu de lá pra fazer uma das receitas nossas. Nossa, eu sei que a gente já tem essa receita há uns 2, 3 anos. A curiosidade, o pessoal não conhece aqui no Sudeste. Ô, Tiago, existe campeonato de cerveja? Assim, porque outro dia a gente tava conversando com o pessoal do café e eles falaram que tem campeonato nacional, mundial, também tem a mesma coisa? Tem. É assim, na verdade tem concursos. Isso é uma discussão bem legal. Eu tenho uma opinião bem fora da curva desse negócio. Eu tô invicto ainda, não entrei nenhum. Por quê? Eu escutei uma vez de um professor meu, cara, num discurso que eu fiz em São Paulo, no ICB, assim, tomando cerveja com ele depois. Eu falei, pô, o que você acha disso? Não sei o quê, né? Como é que são os concursos? Um cara que já era rodado no mercado, vai estar nome.
E ele falou uma coisa que eu chamei muito legal, que ela abriu minha cabeça. Ele falou, cara, campeonato de cerveja é coisa de americano que disputa até quem come hot dog. Quem come hot dog mais rápido. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente tá falando agora, eu falei da miríade de informações e processos que você pode gerenciar dentro de um processo de produção de cerveja para te informar alguma coisa diferente. Dentro do campeonato não tem nada a ver. A cerveja tá dentro daquele quadrado. Cerveja clara, com tanto de teor alcoólico, com tanto de retenção de espuma. Esse perfil sensorial, esse perfil de aroma, esse perfil de sabor. Ponto. É isso que vai... Saiu dali, ferrou. Como você pega, por exemplo, uma cerveja que de vez de usar frutos à flor, você não tem nem catálogo dela, você não vai desenvolver o estilo. Eu falo, cara, como é que vai encaixar isso daqui? Na verdade, eu sou publicitário de formação, isso é uma discussão complicada de você ter em qualquer parte de manifestação cultural humana, né? Filosófica, intelectual. Cara, como que você dá nota? Você pode pegar alguma coisa, o roteiro, você vai desmembrando aquilo ali, beleza, cara. Pô, vai dar muito nota subjetivo. Uma... É muito subjetivo. Você tem que entender o que o cara quis passar com aquilo, aonde ele queria chegar, que tipo de inovação, é bem subjetivo. Mas sim, respondendo, tem vários concursos de cerveja no Brasil, o mais famoso é o de Blumenau. A gente tem vários níveis, né? Tem de caseiro, tem concurso internacional, tem concurso para fábrica, tem vários modelos de concurso. Concurso acho que é complicado também por causa de gostos. Porque cada jurado... Você falou que tem uma... Não, eles padronizam. Então, só que igual... É que nem assim, vamos falar a verdade, para leigo, eu vejo desfile de escola de samba. Tu vê a tua que tu acha mais legal, colorida, que o samba enredo é animado, que os integrantes estão lá felizes. Cara, mas eles têm lá um negócio, ó, tem que rodar, a ala das baianas tem que rodar em sentido horário. Não pode parar. Tantas vezes. Então, na verdade, para você conseguir fazer um raio de julgamento, tô falando de coisa que eu não sou sommelier, tá? Vou tomar uma porrada por causa disso. Mas você tem que parametrizar isso. Então, qual que é a melhor? A melhor tem que estar dentro de uma caixa, de um parâmetro. Porque se você abrir muito isso daí, fica extremamente subjetivo. Então, você vai fechando a caixa. Entendeu? Tá. Então, você tem que... Essa cerveja tem que fazer isso dessa forma, tem que soar assim, tem que ter esse sabor, tem que ter essa quantidade de gás, tem que ter esse peso na boca. Legal. Eu acho bem legal. Que é uma outra discussão importantíssima, a lei de pureza alemã. A lei de pureza alemã, que cerveja não se mexe na água, é água, malte, lúpulo e levedura. É os 4 ingredientes básicos. Pô, legal. Se você for olhar por um lado, para não usar remaltose, não usar nenhum outro ingrediente para baratear, legal. Por outro lado, é um engessador gigantesco. É gigantesco. Cara, se eu quiser usar aveia, se eu quiser usar aveia, não, se eu quiser usar outro tipo de adjunto para me dar corpo, se eu quiser usar aqui, que nem o belga usa, que é semente de coentro para dar uma pegada cítrica. Não. São só os 4. Você fica engessado. Então, por um lado, legal, porque você estabelece um critério mínimo, mas por outro lado, você cerceia o direito... Ingessa o cara para ser criativo. A criatividade... Total, você ingessa o cara total. Não, eu gostaria de fazer isso aqui, porque isso vai trazer esse tipo de informação para cerveja, que eu acho que combina com esse estilo. Não, é desse jeito. Também é extremamente discutível. Assim, legal, ela parametrizou, ela colocou critérios de qualidade mínimo, né? Porque, pô, sinceramente, cerveja, o mínimo dela tem que ser cerveja de cevada por um malte. Na minha modesta opinião também. Mas, se for usar centeio, cara. Centeio dá uma picância nela, dá... Por que não? Não para baratear, entende? É como forma de expressão do mestre cervejeiro. O cara, ele quer dar aquela informação pro produto. Ele quer que aquele produto passe aquela informação. É discutível pra caramba. Você conversa pra 10 caixas de cerveja. É bem... Ô, Thiago, você falou em mestre cervejeiro. Como que se torna um mestre cervejeiro? É só o fato de você criar ou... Você tem alguns cursos de formação. Você geralmente, academicamente falando, você tem formação em química. Vamos dizer, regularmente falando, para você ser responsável por uma produção, você é técnico ou engenheiro químico. E existem os cursos específicos, né? Engenharia química, engenharia de alimentação, engenharia de produção de alimentos, tudo bem. Mas é uma profissão, entre aspas, mestre cervejeiro. Mas é uma profissão que é anterior à criação até das próprias academias. Existia mestre cervejeiro no Egito Antigo, existia mestre cervejeiro na Idade Média, anterior à Idade Média. Basicamente é o cara que administra... Então é uma coisa que fica meio entre a profissão legalmente dita, que nem tem essa terminologia, tem um responsável técnico pela produção,
Mas se popularizou o termo mestre cervejeiro, que já é usado há séculos, né? Cerveja, os egípcios carregaram as pedras para... No Egito já tinha mestre cervejeiro? Você tinha um responsável pela produção de cerveja. A cevada, ela é natural daquela região do mundo, do Oriente Médio e do Norte da África, né? E aí eles consumiam cerveja. Os egípcios tinham na ração deles cerveja e pão. Cevada é natural daquela região próxima ao Nilo, do Baixo Nilo. Então as pedras lá o trabalhador que carregou aquelas pedras tinha na ração 2 litros de cerveja por dia, era o que ele tinha de ração. Era uma bebida completamente... A discussão da se a cerveja ou vinho são... Qual é o mais velho? As duas são bebidas ancestrais. Que eu até concordo, é a forma como eles evoluíram. A cerveja hoje em dia ela é muito diferente dessa cerveja do que a gente está falando na época dos egípcios. Totalmente diferente. O vinho talvez tenha ficado mais próximo. Também muito diferente, mas talvez mais próximo do que você hoje... Você pega lúpulo, por exemplo, só foi entrar no meados de 1400 no processo de cerveja. Então, 3.000 anos, 4.000 anos depois das pirâmides, que já se fazia uma bebida fermentada de cevada. Pô, e naquela época o mestre cervejeiro não podia errar, né? Senão o faraó... Os sumérios que matavam ele. Tinha. Mas é engraçado, a gente fez até agora no mês de março tudo. A posição de cervejeiro, de produção de cerveja, era feminina. Ela sempre foi feminina no começo. Até por uma questão fisiológica, né? Vai falar um pouco de química para ser chato. A milase, que é uma enzima que vai quebrar esse amido em açúcares fermentescíveis, maltose, maltodextrina e tudo mais, ela é produzida pela saliva feminina em uma proporção de 3 vezes maior, se não me engano. Eu posso estar falando besteira, mas é uma proporção muito mais alta do que na saliva masculina. Vocês já viram falar de xixa, que é uma bebida que eles fazem aqui na Bolívia, no Peru, que as mulheres ficam mascando semente de milho e cospem a semente de milho e aquilo fermenta? Aquilo, na verdade, é o que ela está estimulando a milase, é quebrar o amido do milho em açúcar, né? Começar a quebra ali, né? Que depois você estimula com calor. Então, era uma profissão muito ligada a mulheres até o período da Idade Média, que aí foi para os monastérios, ali foi o Centro de Desenvolvimento Tecnológico de Cerveja. Ali a cerveja... Podemos dizer que a cerveja moderna nasceu nos monastérios medievais ali europeus. Ali que foi o desenvolvimento tecnológico. Muita coisa se desenvolveu ali. Mas a cerveja pré-histórica era uma bebida feita por mulheres, vamos dizer assim. Até porque tinha sentido, né? O homem era o caçador, a mulher é que... A cerveja era uma atividade doméstica, né? Você não tinha também... Você tinha cervejarias já de certo porte, acharam algumas no Egito, até na Síria. Mas a regra era... A dona de casa fazia a sua própria... Então o pessoal fala... as mulheres que eu ia falar, dona de casa, então toda dona de casa lá naquela época sabia preparar uma... Cerveja, teoricamente... Cerveja é uma coisa assim engraçadíssima, né? Você tem uma série de circunstâncias e coincidências históricas, mas cerveja é uma bebida simples, de certa forma. Como que foi o processo? O que é maltagem? Maltar. Existe o cereal e existe o malte do cereal, né? Tem diferença. Cevada não é malte de cevada, ela não nasce maltada no pé. Então, o que é malte? Malte é um processo. Cevada é um cereal, malte é um processo. Tanto que você tem malte de trigo, de centeio, de aveia, de qualquer... Você pode maltear qualquer cereal. Grosso modo, maltear basicamente é simular a germinação do grão de maneira controlada. O que é maltear? Você pega aquele grão, você adiciona umidade, você adiciona temperatura. O grão acha que vai germinar, ele começa a passar por uma biotransformação dentro da sêmola, começando já a gerar esses precursores de quebra, que são as enzimas, para a nova planta que irá florescer. Eu não sou biólogo, nessa parte deveria ser mais... E antigamente você acontecia isso de maneira natural. Como que acontecia nessa região? O trigo e a cevada que eles estocavam em potes, eles estavam sujeitos à umidade e ao calor. Aí depois daquele cereal macerado, com água, fermentado, sem o conhecimento, eram os deuses que fermentavam, né? Só foi descobrir a levedura quando alguém olhou dentro do microscópio, foi Louis Pasteur que isolou o primeiro micro-organismo do lado da humanidade, foi uma levedura de cerveja, levedura cerveceia, Saccharomyces cerevisia. Até ali era tudo muito místico, né? Então você tem várias divindades, várias coisas ligadas a esse universo de cerveja, né? Exatamente por isso, esse desconhecimento. Mas basicamente a gente respira a levedura.
legal. Levedura tá na natureza. Se você vê uma árvore casca Interessante. branca, você tem levedura ali. Você tem levedura em casca de fruta. Você tem levedura para. Levedura tá no mel. É um micro-organismo. A gente fala que é uma outra característica bem legal do Brasil. Tem um amigo meu, biólogo, que eu falo, mudando de ver como muda Pera um os pouquinho só, assuntos. antes de você falar do seu amigo, vamos à hora do merchandise. Ah, tá, bora. Bora. Se você gosta de café especial, você precisa conhecer o Mermude Coffee, do Bendito Café. É um café 100% arábica, produzido em solos vulcânicos com aromas e sabores incríveis. Você encontra na loja física ou na loja virtual do Bendito Café. Venham conhecer, pessoal. Aí está as redes sociais dele. E É isso aí, ó. E também eles têm um presentinho aí pra você, ó. Pô, café. A gente gosta, hein? Pô. Obrigado. É. esse daí é o Mermude Café que eu acabei de falar. O que tá aqui na mesa, ele é em grãos e esse daí já é moído. Já pra você... Já pronto pra Nossa, teve uma vez. fazer. Café, mano. Eu sou apaixonado por café. Um amigo meu que trabalhava na Everbril aqui, agora ele tá no interior. A gente não conseguia, a gente ficou no caixa, a gente não conseguia levantar, né? O negócio da rota, ficou eu e ele, escalou, ficamos no caixa sentado. Falei, cara, preciso tomar um café. A gente pegou um café em grão na bolsa e ficou comendo o grão de café sei lá, das 10 horas da manhã às 10 horas da noite. Aí quem disse que ia dormir depois da noite? Pra caramba, 12 horas mastigando o grão, deve ter tomado o equivalente a 10 xícaras de café expresso, né? Nossa. Por hora. Mas O café é pra de manhã e a cerveja pra tarde e pra noite lá. são minhas duas, adoro café também. Café. Existe cerveja com café? A gente faz cerveja com café lá na cerveja. Vamos falar de café. A gente faz cerveja com café. A gente foi, ano passado, ano passado retrasado, a gente participou do Festival do Café. Festival legal aqui em Santos, né? Foi na Amador Bueno, não foi? Foi ali, Não, né? foi na- Tudo, né? Pegou a praça, pegou o Valongo, aí pega a 15 inteira, pega ali o pedaço do Rei do Café e pega até a Praça Mauá, né? Então pega aquele quadrilátero ali entre a Mauá e o Valongo ali, a Bolsa no meio, né? Tudo isso. E aí a gente foi provocado, receita de café, né? Cervejaria de Santos, receita de café. A gente fez uma de café com laranja lá, fez uma ácida. Fizemos uma sour de café com laranja. Eu adoro café, adoro essa brincadeira de trabalhar com café com coisas não tão, com ideias de sabor não tão óbvias, né? Porque café lembra chocolate fácil. Vai participar da próxima... Eu nem sei quando é que é, em julho, geralmente. julho? É em julho, geralmente. Ainda não tem. Tô por fora, não tô sabendo ainda de. Mas provavelmente vai, a gente provavelmente vai. Aí já não vou com café com laranja, tem que inventar alguma outra coisa né? com. É bem interessante esse disco com café, pelo menos pra mim, assim. Dá uma fugida do trivial, né? Porque café lembra muito fácil chocolate, né? É. Lembra muito fácil torra. Cerveja preta lembra café, né? Até por causa da torra, do malte. E o café ser praticamente o único alimento que a gente consome com essa pegada de torra, né? A gente não come nada torrado tirando café, né? Então tem esse referencial. Café com laranja, bem legal. Falando do referencial, eu tenho uma curiosidade. Tem vários copos, tamanhos de copos, largura, tudo. Faz diferença tomar a cerveja em cada copo? A cerveja tá pro copo, Jean, se a gente for parar pra pensar, igual a roupa tá pra gente, cara. Então, na verdade, ela não muda, teoricamente, a essência. Ela não vai mudar a cerveja. Mas ela pode favorecer determinadas características. Entendeu? O cara mais alto com a camisa mais comprida, você quer emagrecer, você usa um... Entendeu? Acontece exatamente esse efeito que o copo faz pra cerveja. Então, depende do copo, você sente o gosto... Vamos dar uns exemplos básicos. Você tem essa cerveja, você quer ter retenção de aroma, uma cerveja que faz mais espuma do que essa. Então você repara que o copo de IPA, ele tem a boca diferente. Segura mais o aroma ali. Ele tem a característica de que você tá tomando uma cerveja que tem essa característica de retenção de espuma e de formação de aroma. Você pega uma sour, por exemplo, você quer uma boca mais aberta, exatamente para volatilizar um pouco da acidez dela. Então é uma característica completamente diferente. São cervejas com características diferentes que se destacam mais, ou que essas características são evidencializadas mais num copo do que no outro. Então, a grosso modo, o copo para a cerveja funciona igual a roupa para o ser humano, tanto mulher quanto homem. Você quer evidenciar determinada característica, uma roupa, uma cor, vai evidenciar mais uma característica fisiológica sua do que outra. Cerveja é a mesma coisa. Cerveja, a gente está falando de vários estilos e modelos diferentes de cerveja. Então, se você tem uma cerveja que você tem a parte mais aromática, uma cerveja que você tem mais corpo, uma cerveja que você tem uma formação de espuma maior,
Você quer evidenciar isso, faz parte do processo, né? E o copo vai trabalhar exatamente isso. Ele vai potencializar as características que fazem aquele estilo de cerveja ser peculiar. Então, o copo tem muito disso. Ah, mas tem um copo... Mas se eu quiser usar... Tudo bem, cara. Que nem se tu já quiser usar jeans e camisa pro resto da vida, você também usa. Não muda. Não vai mudar. Mas, assim, evidencia e faz parte do ritual, né? Então, você tem o copo potencializando determinadas características daquele estilo de cerveja. E, de novo, a gente estava falando de escola cervejeira lá atrás. O belga tem um copo para cada estilo. Tem um copo para cada cerveja. Eles fazem... Meio que uma regra, então, deles, assim. Eles têm um fetiche por copo das escolas. Tem um enorme fetiche por copo. Mas... Então não adianta só tomar no Stanley, vai. Se você quiser apreciar. É extremamente discutível. Se quiser beber, se tu precisar do Stanley também, se a cerveja esquenta antes de beber, também é uma outra discussão. Eu nunca tive esse problema de cerveja esquentar na minha mão. Mas é uma característica de consumo minha. Mas meus amigos falam, pô, se você precisar do copo com um copo pra beber cerveja, copo Stanley pra beber cerveja, você não bebe. É que você bebe vagarosamente, depende. Não, mas ajuda. Agora, tirando, até tem uma polêmica recente, porque tem uso de Stan e chumbo, né? Pelo jeito, né? Nos Estados Unidos tá bem polêmico isso, né? Mas, assim, ajuda. Falar a verdade, você vai na piscina, vai, que você não fica ali. Deixa ali na borda lá, beleza, tá na praia também. Legal. Então, assim, de novo. É, porque até na praia, no solzão lá, ajuda. esquenta rápido pra caramba. Agora, tu pegar um copo Stanley num ambiente que tem ar-condicionado, eu não sei se é necessário. É que, de novo, o copo também é complemento, entendeu? Tem alguns momentos que ele vai ser melhor aproveitado e outros melhores não. Se pegar um copo de Weiss, dá pra tomar com aquele copão de Weiss uma Pilsen? Dá, mas... Não é pra isso, entendeu? Não tem essa necessidade de ficar com um copo desse tamanho pra cair no chão, ficar nem prático, entendeu? Então, assim, também tem essa questão da... o que eu falo, é que nem temperatura. O copo também tem a ver com conforto. Que eu falo, que é uma coisa que, pô, existe regra? Cara, existe, mas conforto é fundamental. Eu gosto de tomar cerveja geladona, pô. Gelo pra cerveja é que nem sal pra comida. Você vai... O frio também mascara, ele é anestesia, né? Então você, com uma bebida muito gelada, você pega... Se não gostou da cerveja, bota ela 10 graus abaixo de zero e joga pra dentro. É tudo gosto da mesma coisa, você pouco sente. Quanto mais ela vai esquentando, que você percebe as diferenças e as nuances dela. Mas então, tem o conforto, né, cara? Você vai 40 graus, toma uma cerveja a 10 graus, você quer tomar um negócio gelado. Pra beber uma cerveja, ela tem que ter pra você sentir mesmo o gosto, um grau certo pra tomar? 1 grau, 2... Se a gente estivesse conversando com o sommelier, ia falar que cada uma delas tem um target aqui de temperatura. Mas, de novo, na minha concepção, na minha filosofia, eu acho que grosso modo, quanto mais frio, menos sabor você sente. Então, se a tua intenção é só tomar um troço gelado, aí também tu não precisa pegar uma cerveja que vai te dar informação pra tu. É que nem pegar uma carne. Então, pegou uma carne, foi lá, pegou um filé mignon, não sei o que, não sei o que. Cara, tu não vai torrar aquilo de tempero e sal, cara. Você quer sentir o gosto da carne. Entendeu? Você pegou aquilo pra sentir o gosto daquele produto. Você vai torrar ele de sal. Agora, você pegou uma carne ali que teu amigo trouxe, que tu não sabe de onde veio aquela carne, do açougue do lado da casa da avó dele. A bicha tá dura, tá esquisita, taca sal, taca tempero. É assim que funciona. Cerveja é a mesma coisa. Existe uma regra? Existe. Temperatura, cada uma tem a sua temperatura de consumo. Mas assim, de novo, conforto também, cara. Se tá 40 graus, você não vai querer tomar uma cerveja a 10 graus positivo. Ah, mas é mais saboroso, você sente, mas cara, eu tô fritando, eu tô com calor, quero tomar uma cerveja gelada. Então, tendo isso em mente, cara, então aí você vai dosando, vai de cada um. Vai do teu ritual, do que você quer com aquela cerveja. Mas, grosso modo, quanto mais gelado, menos gosto você sente. Quanto mais sal na carne, menos gosto da carne você tem. Você tem gosto de sal. Ô, Thiago, me fala uma coisa. Como você vê aí o cenário aí da cervejaria artesanal daqui a 10, 20, 30 anos no Brasil? Essa é uma pergunta de 10 milhões de reais, porque a gente não sabe direito, falando propriamente dito, né? O mercado é muito ainda, de certa forma, muito novo, né? Eu falei que eu tava nesse mercado aí, foi a primeira vez que eu produzi cerveja, aí foi a virada dos anos 2000. Você tem as primeiras cervejarias ditas artesanais, mais ou menos nesse período aí no Brasil, né? Você tem a Colorado, a Baden, que na época existiam estratégias, elas foram vendidas por outras cervejarias. Agora a gente está numa fase de fragmentação. Você pega a Santos, nós somos já em 5 cervejarias. Tudo no universo de 3 anos. Só aqui na cidade de Santos. Pô, na região de Campinas tem 40. Caramba. 40 em 40. Nossa. Santos, por uma questão geográfica, acabou ficando um pouco para trás. Porque, em termos de cigano, profissional, a gente sempre teve
Uma cena muito forte aqui. Mas cervejaria precisa de espaço e a gente mora numa ilha. Entendeu? É mais fácil você em Americana arrumar um galpão. Geograficamente, você tem espaço na cidade. As cidades são geograficamente maiores do que aqui. Aqui a gente mora numa ilha. Difícil tu arrumar um galpão em Santos. Então, Mas se fosse uma cervejaria galpão, você falaria de quantos metros? você precisa de pé direito, cervejaria cresce para cima, cresce pro alto. Você precisa de uma estrutura mínima de tamanho. Eu lembro. Você precisa de Cresce pro alto tamanho. porque não, eu Os lembro- tanques são mais altos. eu né? lembro o Você vai barril. subindo de um tanque de 500 para um tanque de 1000, ele em diâmetro nem é tão diferente do que ele é de altura. Eu lembro o barril. Você sempre tem pé O direito seu alto. barril pra era distribuição de pequenininho ar. antes, né? É. Aí agora já tá maior. O diâmetro ali mudou muito pouco. Ele foi pro alto. Eu vi ele. Ele foi pro alto. Você pega, a gente tem uma chaminé com 6 metros, meu pé direito é 7. Você também tem a parte de vapor, distribuição de ar lá dentro, fluxograma de troca de ar, tudo, até para contaminação de micro-organismo cruzado, tudo, você usa levedura e tudo. Então você tem essa parte de você precisar de um pé direito, tudo. O pessoal que trabalha lá bebe cerveja? Bebe. Uma é coisa, comum. no do café, eu já vi uns lugares assim, até alguns clientes que nós já fomos, tem aqueles caras que ficam provando, né? Meu avô era provador de café, vai, cospe, né? Porque Tem, senão da ele- cerveja tem o provador de cerveja lá? Tem. É mesmo? E é uma E o cara fica teoricamente, O até cara- para concurso. Só que tem uma hora que o cara já... O cara, teoricamente, ele tem que consumir cuspir, porque é exemplo do classificador de café. Se o cara tomar 50 amostras de café, ele vai ter um ataque cardíaco. A cafeína vai entrar no. Se o cara tomar 40 amostras de cerveja, a última vai ser campeã, cara. O cara já tá bebaço lá. É isso aqui mesmo, a melhor cerveja que tem. Essa é boa! A cerveja tá choca, toda errada. Eu quero, essa aqui é a melhor de todas. A primeira é, não sei, isso aqui é a melhor, a última. Ganhou! Pô, imagina, tomar 40 copos de cerveja e tá julgando, tá trabalhando ainda. Mas se tem consumo de cerveja. Uma das coisas que a gente tem que fazer por trabalho, por profissão, é o que a gente chama de administração de adega. Você chega de manhã no primeiro paladar, que o paladar tá mais limpo, tu não almoçou nada. Você tá com esse paladar mais sharp e você vai lá, pega todas as cervejas, que independentemente de qualquer parâmetro, não existe ainda, dentro do universo de cervejaria artesanal, de cervejarias menores, nenhuma tecnologia que substitua o paladar e o olfato humano. Então ali você vê a evolução da fermentação, você vê para onde aquela cerveja tá indo, essas ideias malucas todas de colocar fruta, flor, não sei o que, pra onde aquele trem tá indo, né? Aí você chega de manhã, você vai, copinho, tudo, mas pouco, né? Mas é uma licença, a gente brinca, tem um amigo meu que fala que brinca que a gente tem a licença poética pra beber no trabalho, né, cara? Que é... Ninguém se incomoda de ver um cervejeiro bebendo. Pelo contrário, se incomodaria se tu vê, cara, o cara não bebe, cara. Que vai no tatuador, o cara não tem uma tatuagem, né? Tem alguma coisa errada aí, pô. O cara não bebe. Mas sim, se bebe, a gente bebe em outras cervejarias. É uma coisa que eu, por isso, eu falei, não tô bebendo, eu dou uma segurada, tem que dar uma segurada. Bebida alcoólica tem mudança de humor, tudo, então não misturar as coisas, mas dentro do trabalho, tomar um copo de cerveja para experimentar essas coisas, sim, a gente tem. Faz parte do meio. Vai ter reunião de cervejaria. Primeira vez eu fui fazer uma cerveja fora, cervejaria Madalena, em Santo André. Isso já tem um tempão. Tinha feito um projeto lá com o pessoal do ICB. A gente foi lá, o cara marcou com a gente no sábado, 7 horas da manhã, um frio desgraçado. Querem pão, quer pão, quer café. Falei, pô, 7 horas da manhã, mó frio do cara. Não, café preto aí. Cara, pega um copão de dry stout e tó, bebe. Tu não é cervejeiro? Cervejeiro tem que beber 7 horas da manhã e não reclamar. Falei, maravilha, tô no lugar certo. Tô no lugar certo. Eu imaginando o café preto, pô, de manhã, dá uma pingada aí, né? Pra dar aquela, pô, Santo André é um frio desgraçado, já tá, sei lá, 7 graus, tava cerveja. Falei, tá bom. Mas São Bernardo, Santo André não é quente lá. Não, de manhã é frio lá. Pra quem é caiçara que nem nós, é complicado, né? Sai daqui de bermuda, chega lá batendo dente. Quantas vezes eu não fiz isso na minha vida, cara, quando eu morei no interior? Sai daqui felizão, chega lá, batendo dente. Eu nasci em São Bernardo, né? Então eu sei bem a diferença de... É frio aquelas bandas. Sim, região sim. Fria. Mas a gente bebe sim no trabalho. A gente tem o cuidado, existe isso, mas tem sim, a gente bebe... Costuma beber dentro do trabalho, infelizmente. Infelizmente. É um trabalho difícil. Cara, bem difícil, né? É um trabalho difícil. Tem gente que queria trabalhar assim, né? Me fala uma coisa assim, é bacana, né, que vocês fazem a cerveja artesanal, até nível de Brasil, assim.
Tem algum incentivo do governo, alguma coisa desse tipo? Não sei. Aqui em Santos tem 5, né? Cervejarias que você... Em Santos a gente tem... A prefeitura é envolvida com isso, em algum, sabe, de alguma forma? A prefeitura teve uma participação na fundação do que a gente chama de a Rota da Cerveja de Santos, que foi pegar 5 cervejarias, colocar na mesma mesa e falar, cara, vamos fazer um projeto de turismo. Daí algumas outras ações dentro das próprias cervejarias foram estabelecidas de parceria e de entre nós, chama-se a Rota da Cerveja. Isso foi uma ação da Secretaria de Turismo, porque se imaginou que Santos, como sendo uma cidade turística, que a gente falou, em Ribeirão Preto você tem a Rota de Cerveja, você tem a Rota de Cerveja em Campos do Jordão, por que não tem em Santos? Não tinha cervejaria, agora tem, legal. Vocês não querem criar esse projeto? E nós 5, todo mundo se conhece, o mercado é muito pequeno, né? E todo mundo se conhece, mas nunca deu tempo de sentar todo mundo para foi, graças à ideia, a concepção, até a Soraya que por trás disso, a Célia, secretária de Turismo. Mas, tirando isso, a gente teve lá atrás, a gente teve uma tentativa da Conserva de se criar alguma lei de incentivo, não foi para frente. Mas sim, podemos dizer que nos últimos 2 anos, não ações propriamente ditas, mas existe algum movimento. A gente vai ter agora em abril, até dando spoiler, porque não foi anunciado, acho que na primeira semana de abril vai ter o primeiro evento de cerveja de Santos, vão ser 15 cervejarias, somos nós 5 daqui, mais o pessoal que é cigano daqui. Cigano é o cervejeiro que não tem planta, é por isso é cigano. Ele faz cerveja numa cervejaria, ele faz na outra, ele é o mestre cervejeiro, dono da receita, dono da matéria-prima, mas não dono da planta. Ele terceiriza a produção. Isso é o fenômeno como a maior parte dos cervejeiros entra no mercado, né? Você testa o mercado, algumas ideias, sem necessariamente ir lá e criar tem que montar toda aquela aparelhagem. Exatamente. E nós temos ótimos ciganos de Santos, uma cena grande. E então são 5 da Rota, vão ser 5 ciganos, mais 5 distribuidores aqui, vão ser 15 lá no chamam de Marco Zero, mas ali na Roteiro Santa Catarina. É uma construção aqui perto. É aqui pertinho. A construção mais antiga ainda em pé no Brasil, né? 1600 e pouco, né? Tanto que ali era a primeira padroeira de Santos, né? Nossa Senhora do Monte Serra já está aí há 400 anos. E ali já. Ali era a primeira, era Santa Catarina, né? Então vai ter esse evento nas primeiras semanas de abril agora. Então é um evento também elaborado pela Prefeitura E do lá Espírito Santo. revitalizaram, tá bonito lá. Eu fui um dia desses ali, tá bonito. A gente já lá. fez, eu já fiz agora, a gente faz eventos também, eu fiz ali na frente no clubinho, já fizemos lá dentro. Puta, é muito bonito ali. Ali é muito bonito. É um dos cartões postais de Santos e é muito engraçado, porque assim, você conversa, a gente fez um evento lá ano passado, é impressionante como é um lugar desconhecido de Santos, cara. Você fala pra gente que trabalha aqui no centro, ali no Oteiro. Não tenho a mínima ideia. Que Oteiro? Que não sei o quê. É impressionante, cara. Assim, com relevância histórica, né? Um prédio que tá lá, se não me engano, é 1600 e tanto ali. E você tem o trem ibérico na outra esquina, que também é de 1600 e fumaça, cara. Que num país tão jovem quanto o nosso, que estrutura se mantém em pé 400 anos. É a história pura do Brasil. Mas você falou isso, até outro dia eu tava comentando, que eu acho, de certa forma, um problema. Embora eu veja que a Prefeitura de Santos está trabalhando bastante na questão de desenvolver a cultura e tudo mais. Mas, igual eu comentei outro dia, nós trabalhamos por muitos anos na Amador Bueno, em frente ao Centro Português. Sim. Já entrou no Centro Português? Não. Cara, é lindo. Lindo lá. O teto, a pintura. Maravilhoso. Só que não tem... É um negócio que não tem, sabe, aquele... Entra pra conhecer. Eu um dia chegando lá, já fazia alguns anos que eu tava trabalhando lá, eu falei, poxa, eu nunca entrei nesse lugar, não é possível. Porque é bonito o prédio, né? Sim. Eu bati lá e falei, eu posso entrar e tudo mais? E pode entrar. E às vezes as pessoas não conhecem isso. É a transformação pelo qual acho que o centro de Santos vai acabar. É uma discussão bem legal, né? Porque assim, a nossa região histórica era uma região de pujança de comércio. A gente estava conversando aqui fora do armamento. Há 20 anos atrás... Advogado tinha que estar no centro por causa do fórum, despachante por causa da receita, tudo era aqui. Parte de café. Depois você começou a não ter a necessidade de fisicamente estar próximo. Porque no centro você tinha todos os bancos, você era obrigado na época a ir no banco. Então, pô, era legal estar no centro. Todos os bancos que existem e não existem no Brasil vêm pro centro de Santos. Você tinha agência no centro de Santos. Você não tinha no Gonzaga, mas no centro de Santos você achava agência de uns bancos, só tinha no centro de Santos. Então você tinha essa necessidade física e o centro viveu dele centro
por muitos anos. E aí acho que talvez cara, não precisa de turismo. Deixa esse troço aí. Porque o centro vivia, os restaurantes do centro viviam dos funcionários do centro, que trabalhavam nas despachantes do centro, que precisavam estar ali com a alfândega e tudo mais. E o centro acabou sendo, era um universo à parte da cidade que vivia dele mesmo, né? Só que o centro está passando por uma mudança, como todo centro de cidade grande está passando, porque você não tem mais a necessidade física de estar próximo daquela repartição pública ou estar naquela região. Você pode estar em Itanhaém, cara. Você não precisa estar ali, você pode estar em qualquer lugar. Você não precisa Em outro país, na verdade, né? A grande resolve. Que essa região tem agência bancária. Quanto tempo tu não vai na agência bancária? Você resolve tudo no aplicativo. Então a característica mudou. Turismo também, né? Santos há 20, 30 anos atrás tinha essa bairrismo do cara. Não queria turismo aqui, né? Que não sei o quê, porque tinha o polo petroquímico, tinha o porto, você tinha muito emprego aqui em Santos. A característica da cidade mudou. E o centro também. Talvez, e isso é uma coisa que eu acho que a municipalidade deve discutir bem, o munícipe, é a utilização desses espaços que ficaram esquecidos por anos, essa é a verdade, e não é só o poder público, é o município, a municipalidade, nós como cidadãos da cidade. A gente relegou isso, cara. Que nem eu trabalhei do lado da Amador Bueno, passei na Amador Bueno a vida inteira, estudando Santista, passei na frente do Centro Português 790 vezes. Pra mim era só mais uma coisa no meio do caminho. Entre o destino e entre onde eu tinha saído do destino. Só isso. Mas a característica agora, com essa mudança que o centro está passando, por esse esvaziamento, porque, óbvio, eu acho que tem tudo para hoje a gente falar, pô, peraí, o que sobrou daqui? Sabe aquele negócio? Baixou amarelo? Pô, vem conhecer e convidar as pessoas, né? A Filomena tá num prédio de 1912. Olha, legal, hein? A armação nossa do pé direito é de ferro. Ali foi um jornal na década de 30, Jornal da Manhã de Santos. Jornal da Manhã não, Folha Popular de Santos. Jornal da Manhã na Folha. Gazeta Popular, Jornal Popular de Santos. Você tem lá os quadros lá na cervejaria. A parte onde tá a cervejaria era o maquinário, a parte de cima era o editorial. Quantas cidades tem um centro histórico que nem em Santos tem a Praça Mauá? Poucas, Você pega aquela agência do Correio, é maravilhosa. Esquece a prefeitura. Vamos falar, a prefeitura, olha lá, o Palácio José Bonifácio. O Correio já é bonito. Verdade. A agência de correio é a coisa mais linda. Às vezes eu faço evento e fico olhando, eu fico besta. Falo, cara, olha a arquitetura por trás disso. É o potencial do centro. Não, Só que tem isso. as novelas de época são filmadas aqui no centro. Exato. Pra você ver como que é o centro. Exato. E assim, também reflete um pouco da ideia de Santos, né? Santos é uma cidade vanguardista, uma cidade histórica. Legal a mureta, mas Santos é mais que a mureta e a praia, né, cara? Cidade de praia tem uma porrada. A gente não tem que ficar se pegando nisso. Agora, o que é Santos? A gente pode pegar aqui historicamente e discutir. Todos os movimentos relevantes no Brasil, cultural e artisticamente, teve um expoente de Santos. Esportista, você tem um expoente de Santos. Da independência até agora, qualquer teatro, cinema, música, você vai ter um nome de Santos. Você vai ter um cantor, você vai ter um artista, você vai ter um diretor, você vai ter um roteirista, você vai ter um artista plástico. Para uma cidade de 400 mil habitantes, Santos é extremamente relevante no conceito, na formação da cultura brasileira, extremamente relevante. E o centro mostra isso com o passar dos anos, até a arquitetura do próprio centro. Isso é muito mais a cidade do que a mureta, que é uma coisa que, pô, legal, incorporou, beleza, você quer fazer um símbolo que dê para colocar em qualquer lugar, numa camiseta, no chaveiro, no copo, em qualquer lugar, mas... Mas igual, eu concordo com você. Mudou realmente muito. Sim. As empresas não precisam estar mais no centro. Mas aí agora vai mudar mais ainda porque tem que fazer algo pro turismo. Porque... É saída, na verdade. Né? Sim. Além disso, a gente estava até conversando lá que o pessoal tá querendo fazer a parte retro, de... né? o retrofit, que é trazer as pessoas aqui para não consumir, para viver, moradia. Né? Moradia aqui no centro. Isso é uma belíssima discussão, essa discussão para 10 caixas de cerveja, porque a gente, de novo, mora numa ilha, não tem espaço para construir e colocar mais pessoas para habitar. Mas tem bastante lugares aqui que ainda dá para se fazer se a prefeitura, às vezes... tem uns prédios que são vazios aqui. Não, mas igual, a prefeitura, mas fica muito engessado o centro por causa aqueles negócios históricos lá que não pode quebrar. Sim, tem dois lados dessa moeda, porque assim, a gente também... Mas se eles não quebrarem isso daí, essa lei, alguma coisa assim, ou se não flexibilizarem, aonde que eles vão construir? Eu acho que isso é uma discussão que a sociedade santista deveria se aprofundar mais, não só deixar na mão do poder público.
Eu acho que existe realmente essa ideia de que... E você já vê isso, é meio pauta corrente, de que o centro de Santos se resolve com moradia. O centro de Santos foi moradia no final do século XIX. Não é década de 70, década Não, de mas 80, antes- já não era moradia ali, não era moradia nem na década de 50. Mas antes eles moravam, o comércio era embaixo e eles moravam em cima, né? Sim, mas já não era, já não era o propósito base, né? A cela máter do centro de Santos, moradia. Você tinha o costume de morar em cima do teu comércio de secos e molhados. Ok, beleza. Mas não era um bairro residencial, ele era um bairro onde estavam todas as repartições públicas e onde o comércio que gerou em volta dessas repartições públicas, essa prestação de serviço, tudo se resolvia no centro. Correio, desembaratar uma carga, tudo era centro. Tudo. As agências todas Tudo estavam era aqui, centro. antigamente. Até a pandemia, na verdade, só acelerou um processo que já vinha. Porque a pandemia, além de você não precisar mais estar fisicamente próximo dessa repartição, você não precisa nem estar num escritório, você pode estar na tua casa. Você pode remotamente trabalhar da sua casa. Quantas e quantas empresas? Sou publicitário de formação. Antigamente era uma laje, uma agência de publicidade. Agora a agência de publicidade é um cara em Sorocaba, um em São Paulo, um em Campinas, um em Santos, um em Itanhaém. Não precisa... Uma salinha para reunião quinzenal e marcha. Telefone, WhatsApp e videoconferência. Mas essa discussão dessa região da cidade, porque diferentemente de algumas outras cidades, a gente em Santos tem problema de espaço. Você não tem mais para onde crescer. Se o IBGE agora tem 65% da população de Santos mora em prédio. Você vai chegar uma hora que não tem como 100% da população morar em prédio. Isso aqui vai virar Hong Kong. Então você tem as fronteiras mobiliárias, digamos assim, né? Onde acomodar mais gente. Aí você tem uma região da cidade que está se esvaziando, uma região grande da cidade se esvaziando. Se flexibiliza o Alegra Centro, se for para flexibilizar o Alegra Centro, você tem que ter ideia de que ali na Amador Bueno, do lado do Centro Português, o Centro Português pode estar dentro de um quadrado que tem um condomínio. Já fizeram isso aqui em Santos. Fecha ali em volta, deixa lá o Centro Português que não pode derrubar e está do lado da piscina e da quadra de tênis do condomínio do prédio que eles derrubaram e fizeram na Amador Bueno. É uma discussão legal. É uma discussão que não é só que a cidade como um todo tem que abarcar. Ou não, tudo bem, beleza. Não queremos. Vamos manter o centro do jeito que está. Você tem uma modificação. Centro para quê? Centro para cultura? Centro para turismo? É uma belíssima discussão. Porque o centro esse apelo tem. O centro esse apelo tem. Você pega um cara de fora, você fala, cara, isso aqui é um centro... Não precisa nem estar naquele miolo do Valongo. Você anda pelo centro, você vê Mas casarões por de isso que eles estão 1800, trazendo tranquilamente. muitas festas, eventos para cá pro O centro, pessoal né? conhecer, né? Porque igual, É uma das coisas Da que tentaram. cerveja- É da a vida cervejaria. noturna também. da cervejaria vai ser no Outeiro. O do café estão trazendo para cá. Sim. O samba, o carnaval, Trouxeram pra Praça trouxeram Mauá. para cá, tudo. Então, eles estão querendo evento geek que tem aquele porco, né? Aquele do porco lá. que É o teve, festival, tá? né? Festival Estão trazendo muita coisa para cá. Mas então, é acho que vai... É paliativo, porque na verdade agora da minha Mas aí não tem opinião, que ser sazonal, tem que ser sempre. Todo mês tem que ter alguma coisa. Você precisa ter no centro, vamos falar a verdade, você precisa ter no centro um ecossistema que agrade dentro da salinha. Por que eu tô falando com isso? Você vai pegar um cara que saiu do navio. Ele vai na bolsa e vai embora. Você pode andar pela rua e ver aqueles prédios todos, tá tudo fechado. Se agora você tivesse ali um fomento de economia criativa, você tem um ateliê do lado, você tem um cara do lado que é um amigo meu, tem uma loja de vinil, tu tem do lado um restaurante. Cara, você tem... O que traz apelo? É o pacote. Turismo é pacote, a gente faz turismo também. Quando você vai para outra cidade, você vai, quero ver o monumento. Não é, o monumento é o pacote. Vou tomar uma cerveja ali do outro lado da rua, vou comer naquele restaurante X. Então você precisa ter esse Tem cidades que fazem isso, né? Que tem Sim. todo esse Você cronograma fomenta, aí, você né? fala, cara, se você tem o tipo de perfil de empreendedor, do tipo de empreendimento com o perfil que aqui no centro você vai ter uma isenção. Não sei, eu tô falando de política pública sem ter a menor noção. Então a gente tá falando aqui com a uma gente discussão, exato. Mas, legal. Atrair para cá. Você tem características no centro de Santos que são muito peculiares e que atraem determinado tipo de público. O cara que é arquiteto, o cara que é artista. Pô, isso aqui tem muita matéria-prima aqui no centro para esse tipo, para alguma parte de criatividade. Pô, muita coisa. Muita coisa. É uma linha.
sem mexer. Por outro lado, em termos de imóvel, também tem a revitalização da retroescavadeira. Derruba o centro inteiro, constrói prédio e beleza. Não somos saudosistas. Mantém 2 quadras ali, faz um parque em 2 quadras, o resto derruba. Legal, cara. Isso acho que não... Democracia é isso. mas Isso não acontece, porque não tem eles vão como. querer deixar os pontos históricos aqui ainda Eu no não centro. sei, eu não sei. Não tem. Vai ter que- Eu sei lá. Quando era moleque, eu achava que a Aparecida nunca ia ser o que a Aparecida é hoje. A única coisa que muda rapidamente aqui em Santos, no bairro, é o mercado imobiliário. Eles têm poder, dinheiro e força para mudar o bairro do dia para noite. Ah, vai ser moradia? Vai ser moradia. Vai ser uns 200 prédios no centro. Todo esse resto que eu tô falando é coisa para 10 anos. Ah, vamos trazer economia criativa com incentivo. Vai vir um cara, depois vai vir outro cara, depois vai vir outro cara. É mais lento. Agora, flexiona o Alegra Centro, permite construções altas no centro. Não tem espaço para construir em Santos. Né? Mas o que você falou também, o pacote. Você falou que a pessoa só vai ali no café e vai embora. Você vê. Mas igual, sábado e domingo. Sábado à tarde e domingo O centro é fechado. morto. Porque o pessoal centro não tá abre, fechado. né? Porque igual, aí a minha discussão eu falo sempre pro pessoal. É assim, você tem que abrir... mas não vai vir ninguém. O primeiro mês provavelmente não vai vir ninguém. Exato, mas é a transição já do centro antigo. Por que o centro nunca... No centro comercial que não abria sábado à tarde? Porque o centro... Meu pai tem comércio há 40 anos no centro. O centro não precisava do cara que vinha do Gonzaga. O centro vendia para o cara que trabalhava no centro. O restaurante do centro nunca precisou trazer Podia ficar o cara da fechado ponta da sábado praia. ali que nem... Porque ele vivia do funcionário do prédio da agência de navegação que tem 2.000 cabeças lá dentro. É aquilo que dava o faturamento do cara. Ele não precisava fazer propaganda na televisão para trazer o cara do Canal 4 para ir comer no centro. Então, mas igual a gente já falou, mudou o tempo. Exato, mas como tudo demanda... Porque você ainda tem o resquício. Tem cara que... Pô, meu pai tá 40 anos no centro. Eu tenho essa conversa com meu pai ainda tá... Não sei. Pô, claro, tem 60 e poucos anos. Seu pai é muito legal. Mas meu pai é teimoso, cara. Até pela idade. Fala, não sei o quê. Eu tenho essa conversa com ele. Falo, cara, não faz sentido mais as empresas voltarem pro centro do jeito que era. Faz o menor sentido, até porque também, de novo, característica regional. Então, mas você tem um prédio de 1.800, você tem não tem como você fazer o que você quer fazer. É verdade, a estrutura, colocar ar-condicionado sprinter. O prédio não foi pensado para isso. Elevador de cadeirante, não consegue, cara. O prédio não tem espaço para aquilo. A maior parte dos prédios do centro são escalas de 6, 7 metros de altura. Você não tem como substituir isso. O prédio foi pensado em 1.800, na realidade de 1.800. A moça lá do Monte Serra tá tendo problema por causa disso. Sim. Não tem como ela subir com um cadeirante. Ela até deu uma ideia lá, eu tenho a cadeira, eu posso pegar Nicole, o meu muito legal. funcionário, a Nicole, colocar a pessoa na cadeira, ela sobe, aí depois voltam para a cadeira dela. Não pode ser assim. Eu acredito. Tem que ser uma cadeira, isso, aquilo. Poxa, mas lá não tem como. Eu acho que a gente precisa achar uma solução para isso, porque eu também acho que você precisa também ter acessibilidade. Também acho que mas em tudo. As calçadas têm que aumentar aqui no centro. Você tem calçada calçada da Filomena na Feira Gaspar é menos de 1 metro. Você encosta a mão no poste. Você não passa uma cadeira na calçada estreita. Você tem várias calçadas extremamente estreitas no centro de Santos que não conseguem andar. Uma pessoa obesa não passa naquele poste lá. Não passa. Ele já bate e já vai cair pra dentro da cervejaria. Ele já bate ali e já vai lá pra dentro. Fala, pô, bati no poste. Bateu no poste, já cai. Pô, cai dentro da cervejaria. Vai dentro dessa linha aí mesmo. Mas, cara, a discussão pra 200 caixas de cerveja, cara, e não chegar a conclusão nunca. Mas eu acho assim... Existe uma característica única no centro de Santos. Você pode rodar o Brasil todo. O centro de Santos é uma joia, cara. Você tem prédio do período colonial, você tem prédio do período português, você tem várias arquiteturas portuguesas aqui na 15. Pega a Casa da Frontaria Azulejada, é um dos exemplos. Aqui a própria mesmo, igreja de você Santo Antônio Valongo. sai do nosso prédio aqui, anda ali um pouquinho, você vai ver Então você tem a arquitetura top. portuguesa, você depois tem essa mudança já para 1800, a época do Brasil Império, depois você tem essas nuances nos prédios de Santos, né? É só olhar para as fachadas. Porque se manteve de certa forma intacto, né? Então tem isso, mas como que vai usar isso? Entendeu?
É que nem ele dar do voo Maverick dele, cara. Ele pode ser a melhor coisa do mundo ter dar um Maverick, dependendo do cara, pode ser a pior coisa. Pra mim seria lindo, cara. Dava um tapa no Maverick, prefiro um Maverick no BMW. Mas tem cara que vai fazer isso com a tranqueira. É problema, é velho, não tenho paciência pra mexer. Ponto de vista. Se eu herdasse um Maverick, eu tava feliz da vida, cara. Ó, a gente podia Ia carregar barril no Maverick. podia fazer um tour, assim, pelo centro de Santos, bebendo uma Filomena ali, né? Aí lá. No Maverick. Vai lá. Mas é característica, né, cara? É bem, puta, bem legal, cara. Mas é por aí. O centro de Santos, acho que eu sou bem entusiasta. Eu acho que uma das coisas também que não tem que acontecer é que a gente coloca muito só na conta do poder público. Nós mesmo tem que fazer alguma coisa. Eu acho, cara. Acho que Santista brasileiro em geral, não, que a prefeitura vai fazer, que nem a gente tava falando aqui, e é normal de conversa no centro. É a prefeitura fazer o evento, a prefeitura fazer a reforma, a prefeitura fazer isso, a prefeitura fazer aquilo outro. Eu desliguei e voltei. Mas pouco você vê da iniciativa privada. Pouco você vê ideias novas ali, entendeu? Pô, legal, a região vai mudar, propõe uma coisa. Vem com a ideia diferente. Existem várias ações. Cena Cidade é uma até que depois queria apresentar para vocês, que é um coletivo aqui do Centro de Santos, que é exatamente essa parte de cultura. Tem o Centro Santista de Arte, tem o Futrica que está abrindo agora, a sala especial, a Filomena está dentro. Exatamente essa parte de arte e cultura do centro para mostrar e trazer essa agenda de falar, cara, o centro tem vida. Você que conhece, vamos trazer o pessoal pra cá pra falar. O projeto, bacana, a gente faz parte do projeto com muito orgulho, cara. E o projeto é exatamente isso para trazer luz Então, para a eu ideia quero de... trazer- Qual é o nome do projeto? Cena Cidade. Cena Cidade. Cena Então, porque Cidade. aqui, Cidade olha só, a gente exatamente quer esse trazer... diferencial Centro de Santos. A gente quer trazer aqui pessoas que Não? incentivem outras pessoas, que iluminem a vida de outras A pessoas. gente vai pegar o contato deles agora já. Eles são bem... A ideia é essa. A gente quer fomentar a cultura aqui. É bem legal. Então você pega assim, você pega o Cássio, você tá lá no Galeria Santista de Arte. Você tem o Sala Especial Disco, pô, um acervo de vinil gigantesco. Então é essa proposta de proporção diferente, de vinil. Você tem a dança do Centro Santista, você tem a Filomena, você tem algumas ações de cultura e arte no centro. E na verdade a ideia disso é tentar aglutinar mais gente até, tá? Isso é um projeto muito projeto embrionário, mas é aglutinar mais gente, porque também tem um outro lado também, né? A pauta tá muito negativa pro centro, né? Só escuta falar mal do centro. O centro é o primo feio da família, né, cara? Que sabe aquele primo da família que dá macarronada, que tudo errado é o cara, velho? É o Centro de Santos, tudo errado. O centro é violento, a zeladoria é ruim, tudo é ruim. Falar mal do centro também traz engajamento. Eu não né? sei por como, os próprios lojistas do centro falam mal do centro. Mas, mas igual, você tá falando da sua casa. Porque igual, se você falar mal do centro, como que o... Tem que buscar enxergar o potencial do centro. Sim, né? porque como cliente... Esse centro novo pra eles mudou. Eu conheço muito cara das old school do centro. É foda, é difícil passar. Eu também, a gente vai chegar lá. É difícil se adaptar. As coisas antigamente demoravam 20 anos pra mudar. O advento tecnológico tá fazendo as coisas mudar em 3 anos, cara. 3 anos, 5 anos, o jogo muda. Da gente sentar aqui, né, pra bater papo daqui a 3 anos, o jogo mudou. A gente não sabe pra onde foi, mas ele mudou. Ô, Thiago, só rapidinho, uma coisa que eu tava curioso sobre a Filomena. Por exemplo, se alguém quer... Como que funciona lá? O pessoal vai lá na sua fábrica para comprar, você importa, exporta, manda para os lugares do país? Não, a nossa distribuição é regionalizada, a gente distribui Santos. Isso é uma outra questão legal também de shelf life, de cervejaria, de até onde você... Isso aqui é chopp, né? Não pasteurizado. Até onde... Então... Por esse motivo, a cerveja se mantém refrigerada. Eu ia perguntar, porque o pessoal fala cerveja, chopp. Chopp é uma terminologia estritamente brasileira, vindo de uma característica cultural. Chopp, basicamente, é a cerveja não pasteurizada. É a mesma coisa, só que, na verdade, o processo, pasteurização. Por que chopp? Os alemães que trouxeram a cultura cervejeira faziam cerveja e serviam em barril de madeira. Chopp é copo em alemão, é uma medida de copo. Então, você comprava do alemão, ô alemão... O Fritz, quanto é que é? O Choppen, 10. E ficou chopp. Então, cerveja associada, cerveja de barril, chopp. E cerveja de garrafa, cerveja. É a mesma bebida, diferente do processo de pasteurização. O único lugar que usa uma terminologia, nome diferente para identificar cerveja não pasteurizada é o Brasil. E chopp é copo. Se tu for na Alemanha, eu quero um chopp, Eles só vão falar chopp, né? Tudo
É igual se fosse cachaça de alambique, é copo pro alemão. Chegar lá, o cara bate aqui, eu quero um copo. Copo do quê, cara? Copo. Fala, cara, do quê? De água, leite, suco, cachaça. Chopp é Schoppen, é copo em alemão. Mas ficou associado, se criou esse padrão, porque os alemães que trouxeram a grande parte da cultura cervejeira faziam sua cerveja e serviam em barril de madeira, que era o que tinha na época. Então, cerveja servida em copo, o chopp, ficou Schoppen. Cerveja não pasteurizada, cerveja de barril. E cerveja de garrafa, cerveja. Entendi. E daí você vende só, então, mais na região... Exato. de Que aí, Santos, aí né? qual que é a característica, a peculiaridade da cerveja não pasteurizada? Basicamente, a pasteurização é um processo de estabilização do líquido, né? Você tem a levedura que está viva aqui dentro, você basicamente estabiliza ela microbiologicamente falando. Você faz a cerveja ter um shelf life, ou validade, 1 ano. Quando eu digo isso, é o seguinte, ela vai se manter nesse padrão que ela está após pasteurização, da mesma forma, durante 1 ano. Então, a cerveja que tu vai tomar aqui daqui a 3 meses, ela vai ter um grau de deteriorização menor. Só que o processo de pasteurização é um processo agressivo para a cerveja. Então, você vai ter uma queda de qualidade. A cerveja não pasteurizada, ela está viva. A levedura que fermentou está aqui. Baixou da temperatura, chegou na temperatura de metabolização, de microatividade, não vai entrar, cara. Que nem aqui, ó, já tá quente, ó. Repara que por isso que é plástico também, tá? Embalagem não dá gosto. Odeio plástico, mas nesse caso é o seguinte, ela esquentou, a pressão aumenta. Tanto uma questão do líquido, quanto que ela pode começar a vir fazer algum outro tipo de atividade aqui. Pode ter alguma coisa para ela metabolizar ainda. E o plástico você tem uma flexibilidade que no vidro não tem, né? Você vai perceber que vai dar alguma besteira aqui no vidro, só vai arrebentar, né? Quando passar da pressão, ele vai... Plau. Mas basicamente a diferença é essa. Então, por exemplo, na cerveja não pasteurizada, que é a nossa proposta, você pega uma cerveja fresca num raio de 100 km, ela sai tu vai tomar na tua casa do jeito que ela sai da fábrica. Ela vai manter aquele padrão de frescor. Porque ela vai chegar rápido, sem muita troca térmica, sem muita diferença térmica entre o local de partida e de chegada. Então se você fosse exportar, e tempo. teria que ser... Aí é pasteurizada, a gente tem long neck lá, o que a gente manda daí. mas é... Na pasteurização e estabilização química, também tem a química e a térmica, você basicamente é para cerveja aguentar qualquer coisa. Parecido com leite. Você tem o leite de garrafa de vidro, abriu, tomou, cara. Se tu abrir ele e fechar, vou tomar depois, virou iogurte. E tem o leite de caixinha Tetra Pak que você bate, o cachorro morde, cai chuva, o negócio tá do mesmo jeito. A bebida lá dentro também é diferente. Nenhuma parte desse processo é para procurar melhorar o sabor. É basicamente para estabilização, porque imagina como seria o mercado, uma cerveja que sai do interior, vem de caminhão, vai para um centro de distribuição regional, depois um centro de distribuição local, depois ele vai para o ponto de venda, nesse meio do caminho ele pegou chuva. Aqui em Santos hoje, no dia de hoje, ele pegou só chuva, ele pegou 40 graus no período de manhã e de tarde ele tomou chuva, ele tomou um baita no choque térmico. Isso aqui não aguenta, então você tem que ter a cadeia fria, a cadeia refrigerada. Então, portanto, você consegue manter esse produto com esse nível de estabilidade num raio. Por isso que eu falei lá no começo da conversa que o mercado de cervejaria artesanal sempre foi muito localizado. É que nem pizza feita da nossa pizzaria. Não é um negócio que dá pra... Pô, eu queria mandar lá pros alemães, lá, pra tomar a Filomena lá. Mandar pra Alemanha? Esse alemão, você tem... Meu nome é Rudolf Forschmiller, né? Agora entendi. Minha mulher morou... Eu tava com um alemão, eu casei no ano passado, vieram os alemães na região ali de Kassel, perto de Frankfurt aqui. Minha mulher morou 3 anos na Alemanha. E é legal de alemão que eles podem estar te xingando tudo, te achando massa, não dá pra entender absolutamente nada, né? É mó barato. E eles aguentam beber cerveja, né? Aguenta. Uma das experiências mais complicadas que pode ter na vida é querer beber e acompanhar alemão, cara. É foda. Os caras são bons no jogo, cara. Os caras são bons. A gente, como é que enche o copo na conversa? O cara é a respiração, né, cara? Tu tá batendo papo, tá aqui o copo. Tu vai tomando, o cara é... Não. O cara... Não fica bêbado, cara. Impressionante. Deve ter um... Eu não sou... Mas existe uma explicação fisiológica, né? Já se bebe em quantidades consideráveis naquela região lá, antes do Brasil pensar em ser um país, né? Então, os caras têm essa característica peculiar. Bebe, cara. Alemão bebe. Cerveja é muito boa também. Muito boa. Tive oportunidade de ir ali por perto. Ali, a cerveja dos caras é... Os caras mandam bem, muito bem mesmo. Thiago, queria fazer... Eu queria ficar mais tempo ainda, eu não olhei mas... pro lado, eu falo pra caralho.
Mas já passou mais de 1 hora a gente batendo papo aqui. Nossa. Foi um prazer, foi legal pra caramba. Desculpa Foi ter demais. falado um monte Não, de... eu queria cara, perguntar top. mais coisas. Eu queria o que eu bate-papo tá falei, muito eu sou meu doido, legal, eu começo a falar bate-papo de tá muito amendoim, legal. vou falar de física quântica no final, uma coisa vai, é meio... Pô, mas a gente pode marcar umas próximas conversas, até falar dos projetos, tudo dos seus mais, projetos, tal. tudo. Legal. Acho que é bacana. Eu acho legal esse pessoal trazer também, gostei dessa ideia que surgiu agora, o pessoal do Cena Cidade é bem legal também, desse movimento aí, eles vão lançar um negócio legal aí esses dias aí, trazer dois deles pra explicar essa ideia que, de acordo com esse projeto de conversar, cidade conversar sobre o centro, eles têm uma ideia, mais uma ideia, entendeu? Só soma, quanto mais ideia... Então, traz pra cá, a gente Soma. prolifera aí pro Exato. pessoal, aí vai fazendo isso. Mas foi uma honra, legal, muito obrigado pelo convite, desculpa por falar pro caramba. Não, que é isso, Não, legal, legal, é pô. legal. 2 coisinhas. Deixa uma mensagem pro pessoal aí, o que você pode deixar pro... Pros jovens, né? Pros jovens. no caso. Os jovens não bebam, ouçam o pai e a mãe, não se metam a trabalhar com cervejaria, não é, tem que ser, é muito sacrificante, é brincadeira. Agradecer vocês, agradecer o papo, falar um pouco de cerveja. Cerveja é uma coisa muito interessante de falar, porque é uma coisa muito conhecida e pouco divulgada de conhecimento, né? Tem muita dúvida. Chopp, cerveja, que nem o Rodolfo falou, são coisas básicas que fazem parte do meu dia a dia, que as pessoas estão o dia todo, têm esse contato, porque chopp não cerveja, e às vezes não tem a oportunidade de conversar com alguém que está dentro de produção de cerveja, que vai poder tirar essa dúvida para ela, né? Ela conhece de cerveja o que basicamente aparece na televisão e o consumo que ela faz na gôndola, né, do supermercado, né? Pegar a lata, colocar na geladeira e abrir. Então é uma oportunidade legal para disseminar conhecimento sobre esse mercado. Ele é muito mais amplo do que se imagina. Quando você entra no mercado, dá uma olhada para ele, você vê que é muito mais amplificado do que se imagina inicialmente. E muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo papo e desculpa ter falado um monte. Não, foi que legal, isso, cara. A gente fala Foi demais. bom E agora demais. uma última pergunta que eu tô fazendo pra todo mundo agora. Se um Um gênio. caramba, um gênio. Se um gênio aparecer aqui pra você agora, fala, Thiago, você tem um único desejo que eu posso te conceder. O que você... Em uma palavra, né? Nossa, que pergunta difícil. A paz mundial, que nem eu. Eu tô preparado pra responder pergunta de gêmeos. Eu não tomei cerveja ainda. Então eu fico com a paz mundial. Pronto. Realmente, vocês me pegou na curva. Sei, uma palavra, vou ficar aqui 2 horas falando desse negócio do gênio aí. O gênio não vai entender meu pedido. Não vai dar certo. Então a paz mundial, o gênio vai entender, pronto, já resolve muita coisa. Tá certo, muito obrigado. Obrigado. Então, olha eu que só, agradeço. pessoal. Foi muito bom bate-papo aqui, viu? Se vocês quiserem seguir o Thiago aqui, ó, @Filomena_etílica no Instagram e no Facebook, Cervejaria Filomena. Sigam a gente também, Hora do Pod. Dá um like aí, galera. Dá um like, Segue aí, segue a gente, compartilha pro pessoal, que a gente tá tentando trazer conteúdo top aqui pra vocês, viu? Valeu, hein? Valeu, galera. Abraço.